Tá feio. É coisa que não tem nem pé nem cabeça. E um sonho que até hoje não... Até nem pedi pros padres também. Tô sonhando que tô caminhando numa rua, fumaça os dois lados. Chego no fim da rua quase, uma entrada pra lá e uma pra cá. As duas combinando pra entrar. O que eu faço? Pego, viro as costas e vou embora, acordo de coma. Eu nunca vi isso, Lia. Quer dizer, eu sou católico, né? Mas eu acredito que alguma coisa tem que ter. Porque não tem explicação. Vamos indo para o Prado agora, para Antônio Prado. Já tem Antônio Prado, mas vamos indo para a cidade, né? Ontem eu fui levar chapa, eu bati chapa no negócio, eu fui operado das próteses aqui, das pernas. Aí bati chapa a segunda-feira e ontem eu fui entregar a chapa para o médico para ele examinar. Mas estou bem, está tudo certo. E Capitel, esse é Capitel na beira da estrada aí com um santinho dentro, esse é Capitel. Mas é Capitel ou não, né? É, na beira da estrada tem diversos. Tem família que tem em frente à casa também. Então quem é devoto de um santo, faz o Capitel e bota o santo que ele é mais devoto, o Santo Antônio, o São Pedro, é cada um, né? Já veio dos antigos essa parte aí. Esse Capitel foi o Bressan que construiu ali. Esse Capitel aqui não tem nada menos de uns 75 anos, mais ou menos, que foi feito. Eu sei que eu era gurizinho, eu passava junto com meu pai aqui na estrada e estavam fazendo o Capitel. Era esse dito Bressan. Tem diversos santos ali. Santo Antônio, ajuda para nós ir bem. É uma devoção, né? Devoção. É 18 quilômetros da cidade aqui. Capela São Valentim. Desde novo, eu peguei no arado do boi quando eu tinha 12 anos. O arado pesava 80 quilos. E por isso que eu dei o problema da coluna. 3 anos de disco. Fiquei 7 meses sem caminhar. E daí eu fui para Porto Alegre, 7 viagens fiz lá. Que meu caso ali era complicado para a operação. Que se ia me operar, eu podia ficar de cadeira de roda. Então disse assim para minha irmã. Eu disse, Neiva, eu não venho mais aqui para ir no médico. Eu vou para casa e quem me opera é o Santo Antônio que vai me operar. Até se arrepia os pelos do braço, falando agora. Então eu disse para o meu irmão, me traz os tijolos ali, que eu vou começar a construir o Capitel.
é ali perto da casa. E no começo ali eu sentia ainda dor, mas aquela força, vontade, né? Vou fazer, eu vou terminar sozinho, eu não quero nenhum carpinteiro que venha ali botar a mão ali. Eu quero terminar. Comecei de joelho, primeiro de tudo comecei a fazer um murinho de baixo ali, que tem uma altura de 1 metro de pedra, ajoelhado. E a mulher ia me levando os tijolos ali e ia subindo. Quando eu estava na altura ali assim, eu comecei a ficar em pé, então trabalhar em pé. Comecei uma meia hora, começava aquela dor na perna, deixava um pouco, daí começava de novo. E quando eu estava ali quase no fim, na altura da janela ali, eu não tinha mais nada. Eu disse, Santo Antônio me curou. Foi rezado a missa aqui na frente do capitel, toda a comunidade. Eu fiz um churrasco aqui no salão para toda a comunidade inteira. Agradecimento que eu fiquei bom depois de 7 meses sem caminhar. Não foi fácil. Lá onde vão passar lá em cima na Estrada Velha é um capitel, depois teria outro lá em São João, mas aquele fica para lá, quem vai para Caxias. Eu não tinha visto isso aí. Nós estamos aqui hoje fazendo uma faxina, uma limpeza, porque amanhã é o dia, né? O dia do santo, dia 19 de abril. É o dia dedicado a Santo Expedito. O Carlinhos, há muito tempo, ele tinha a ideia de fazer um capitel, né? É o santo que chega e poderá te dar a mão assim para você não te afogar, né? Graças vos dou, graças vos peço, graças receberei. Ficarei invisível para meus inimigos, a inveja... Eu me sinto bem, vou saber lá Quer dizer, eu não pedi graça para Santo Expedito para... Que até aquela vez, quando eu sofri acidente, nem tinha o capitel. Faz 5, 6 anos mais. Só que depois daí fizeram o capitel ali. Daí eu comecei a cuidar. E de algum lado eu recebi ajuda, alguma coisa, eu acho. A gente adora isso aí, pá. E depois eu sou devota de São Expedito. Eu pedi graça e alcancei. O milho está vindo sempre melhor. Tem uma lavoura lá de cima, parece até incrível. Esse ano, ó, mas olha, tem espiga de milho, ó. Espiga nesse jeito. Que eu nunca vi. Qua siamo nella zona di Campofontana, Verona. È la frazione più alta di tutta la provincia. Questa zona è proprio sul confine tra Verona e Vicenza, no? Chiaramente Italia. Nord Italia. Diciamo il nord. Ci sono i suoi capitelli architettonici, dove c'è una architettura. Qua invece, in Lessinia orientale, ci sono le colonnette, quelle qua. Questa è una colonnetta votiva. Solo qua. Tu puoi girare il mondo, le colonnette votive sono solo in Lessinia orientale. Questa è del 1707 se non sbaglio.
è una pietà, perché vedi che c'è la madre, la Madonna. Di dietro a questa c'è una Assunta, vedete? La Madonna Assunta. Il dogma dell'Assunta è del 1854, cioè questa ha 100 anni prima del dogma, perché ormai il popolo aveva già nella loro testa, nella loro psiche, nella loro sacralità, che la Madonna deve essere per forza assunta in cielo. Vedete che questa immagine è bellissima, vedete che c'è l'Assunta appunto che sta volando, vedete che proprio è un volo, è così, vedi che, guardate, se non voglio imitare l'Assunta, ma è difficile, ma vedete che sta andando, va su, va letteralmente su, va in cielo. Scusa Madonna, ma non sono un grande attore, mi chiedo scusa il bastone, ma questo è il ricordo di un incidente. 17 anni fa io ho fatto un incidente gravissimo. Mi davano 2 ore di vita, adesso non voglio essere lungo. Mia moglie, che sapeva che ero legato a questa immagine, dove ero nella sala della scusami la parola, sono un po' anche agitato, della rianimazione, mia moglie ha messo in quella sala la foto della Madonna delle Lobbie, perché mia moglie sapeva che io ero legato a questa immagine. Lobbia è una località, Madonna delle Lobbie, perché è una località. Questa è un'immagine particolare. Vedete che il tipo proprio è una pietà tedesca. Cosa succede? Finito il coma, 2 mesi di coma, vado in un altro ospedale, la foto è sparita. Nessuno, mia moglie è andata, ha cercato nei vari reparti dove la foto è sparita. Forse, come dico io, il nostro Signore, la mamma e la Madonna avranno detto: ma sì Carlo, sta ancora qua un po'. Guarda che immagine da qua, guarda. E ho perso tutte le parole quando ho fatto il CEDE, sai. Ho fatto un anno con il medico per recuperare le parole. Ma hai recuperato bene? Ma che troppo! Aqui temos uma estrada que era de Caxias para Antônio Prado. Poche sono le immagini di Cristo. Perché? Perché era difficile arrivare a Cristo. Per avere una grazia si passa dalla mamma, dalla Madonna, si passa dal santo prima.
Aqui que é o moinho da Catarina, querem firmar? O nome dela é Catarina. Então nós trazemos o moinho da Catarina. Lui funciona, para falar em sem brasileiro? Como a senhora prefere? Era il mulino coloniale, il pessoal viene qua con il miglio e va embora con la farina. Protezione, sono di Santa Catarina che è quella che è la protettora del mulino. E un bello dia la mãe le ha detto, Catarina, hai sentito che fa il capitello, ha detto, mi ti do la santigna. E ella mi ha dato la santigna, la che mi mettesta lì in il capitello perché mi sono devota a Santa Catarina, che se non avessi io quella non sarebbe mia qua ancora. Quando che era gravida del Tosetto, che adesso va a fare 40 anni in giugno, di Valderese, il Valdo mi chiama a mettere sulla Coreia, la do. Mi la mettesta su là, lui era qua in la molla, di aiutare a mettere su sta Coreia. Quando che la mettesta su, la si è cascata do, e l'ha attaccata a inrollarsi e ha detto, cai fuori di lì. E sono cascata, saltava fuori da sta Coreia, se non la mi ciappava attraverso, la mi portava via. E Osvaldo ha detto, in grazia a Santa Catarina, che ha detto sì, quancati. Se no, sta ora qua già era mia, mi quando, ne mi neanche il Tosetto. Che la Santa Catarina era una donna come altre donne, e la game testa insieme in terrodon per voler coparla. Lui diceva, quando che gli mollare la mola che Santa Catarina la era lì, che era per mollare la mola per coparla sotto sta roda, e la roda l'ha fatto, la sega spagliata, la sega aperta, e la Santa Catarina è stata là come una statua. E è per quel che ha fatto sta Santa Catarina che gli ha messo la roda della banda, la roda del mulino. È l'inizio della santa che la si è cosita. Protettora delle rode, né? Tutto che tem roda, carreta, caminhão, carro, tutto che tem roda, né? É o fogo que é bom agora. Chegamos a ter 1,5 grau abaixo de zero e agora 1 grau negativo a temperatura. Eu sei chimarrão de manhã, não sou gente. E um copo de vinho na comida também. Eu quando era novo gostava de ir de pé no chão, na jada assim, de estralar embaixo dos pés. Aqui que é a Capela 21 Alto. Né? Esse sino foi abençoado contra as intempéries. Quando a gente vê que vem um temporal feio ali, a gente dá 3 batidas no sino, olha, desaparece. Vai para cá, vai para lá, mas quantas vezes que aconteceu. Tem muitas coisas aí que eu não acredito, mas negócio de padre, eu não sou de padre. Mas a fé, a religião é uma coisa e padre é outra. Eu sou feito assim. Nós viemos de Caxias do Sul, que é a cidade onde nós moramos. E o nosso destino é esse capitel, justamente aqui em Antônio Prado. É um capitel que foi construído como uma forma de homenagem à minha mãe, que não está mais aqui. E acho que foi uma homenagem de amor do meu pai.
O negócio era procurar dar um sentido mais íntimo para essa área aqui. Eu acho que esse espaço aqui também, esse capitel, ele tem a ver com a saudade, porque a saudade ela aumenta, ela não diminui, né? Então é a saudade. É a saudade de alguém também. Talvez a forma física, que é um capitel, ele seja um aconchego, um ponto de aconchego para isso, né? E esse espaço é um espaço da comunidade hoje, um espaço das pessoas que passam por aqui, não é nem da comunidade, é de qualquer pessoa que passar por essa estrada, né? Gaiga. Se è una contrada spopolata ci sono solo 2 anziani ormai. Una contrada dove c'erano 70 abitanti. Questi capitelli, alcuni sono stati fatti prima delle guerre perché c'era già un po' un'aria che si sentiva e la gente cominciava a fare i capitelli nella paura delle guerre, e alcuni invece sono stati fatti dopo delle guerre per ringraziamento. Questo qui è stato fatto nel 1912 proprio per proteggere la contrada. No. Nella guerra del 15-18 sono morte 7 persone, cioè ogni famiglia ha avuto un caduto. Gaiga Cipriano, Zordan Giubata, Gaiga Candido, Gaiga Attilio, Gaiga Paolo. Sono emigrati quasi tutti, no? Ti prendi un po' di saudade. Perché in fin dei conti, insomma, è la nostra terra. Questa era la via del bosco, quindi qui lavoravano tutta la stagione estiva. I lavoratori del bosco, quelli che tagliavano i legnami per i comuni, rimanevano qui dal lunedì al sabato. Questa risulta essere la più antica immagine fatta sulla strada del bosco e qui porta la data 1647. Non ha ancora l'immagine, la forma architettonica dei capitelli che poi faranno in giro per le contrade. Qui è stata proprio scavata nella roccia per proteggere questa immagine della Madonna e basta. I caduti della prima guerra mondiale inglesi, c'è stata verso la fine della guerra degli inglesi e dei francesi che sono venuti a dare un aiuto agli italiani. San Pietro, all'inizio era San Pierolo, perché era, no piccolo, ma era stasse periodo un piccolo, di San Piero. 115, 7 anni no, pititore sotto. Si tornerà o no? Non si ferma, no? Il dialetto. Ma loro comprendono il dialetto nostro? Sì. Sì. Prova a parlare un po'. Del 1614. 1614. E dopo quando volevamo restaurare noi altri, sotto che mi trovava degli ossi, che qui che l'ha fatto si chiamava Pietro Sartori, e dopo si è fatto seppellire qua. Tanti volti di guerra anche, anche volti di guerra. Sì, tanti. Perché si è salvato, ha fatto tornare, ha fatto volto se torno a casa faccio un capitello. Sì, ecco. E allora gli ha fatto un capitello tanti dopo la guerra. Ma ne erano tanti antichi come sti qua. San Giovanni Battista. Quando chi ha fatto il capitello qua la prima volta, e era là in quell'incrocio là dove è la macchina che fa. Dopo le sta sposta qua e nell'85-86 mi sembra è stato rifatto qua.
una terza volta per dare aria alle strade, perché più importante le strade che il capitello adesso. È vero? Essa Nossa Senhora das Dores foi feita pelo José Nodari, que é meu avô, e ela tem umas feições belíssimas. Aquele rosto redondo de Madonna, italianíssimo. Porque ele não copiava do santo, ele achava uma pessoa e copiava da pessoa. Esse é o capitel de São Domingos, de Antônio Prado, que foi pintado em tinta acrílica. Por eu gostar muito da história de Antônio Prado, da parte antiga, da parte da colonização, em cada encruzilhada, ou para o trabalho, ou por promessa, ou por onde juntava a gente, eles faziam esse capitel para o pessoal ter fé, rezar, foi o que segurou eles, porque a vida dos italianos não foi fácil. O lambrequim é essa renda que tem aqui em Rosa, mas esse lambrequim é de lata. Não é os típicos aqui da cidade. Aqui da cidade são todos de madeira e madeira de pinho. Hoje eles estão conservando. Hoje existe o tombamento, que pegou essas 48 casas. E essas 48 casas, elas se diferem dos outros lugares, porque as que tinham em Caxias, que também tinham muitos, Veranópolis, Caxias, isso aí foi terminada pelo progresso. Antônio Prado conservou pelo isolamento que nós tivemos da ponte, o Rio das Antas, né? A ponte foi inaugurada em 66 e até ali era a balsa. Aí era o tempo das caretas de mula. Aí tinha que passar primeiro as mulas e depois passar a careta. Era um sacrifício. Eu também viajava com careta de mula ali. Esse acesso aqui foi a primeira estrada que deu acesso a Caxias do Sul. O nome da estrada é Passo do Simão, né? Minha mãe é Rosa. A minha também, Rosa. Eu estava descendo ali, meu pai, tinha mais gente. E dali, quando que de repente o cavalo dela começou a pular. Pulo no meio da estrada até que se jogou fora. E ela caiu embaixo do cavalo, no meio do mato, embaixo do barranco, e esmagando ela pouco a pouco. Dali ela se lembrou, né, que era dia de Nossa Senhora, ela disse, só se é Nossa Senhora que pode me salvar, porque dali o cavalo deu mais um pulo assim, caiu fora. Aí se salvou. Não fez nada. Mas nada. Dali ela pegou e foi comprar uma santinha e botou ali, na curva ali embaixo do peral ali. É onde tem o capitel agora. A minha mãe passou por uma enfermidade, problema de visão muito sério e praticamente perdendo a visão, e ela fez uma promessa para a Santinha, caso houvesse a melhora, ela construiria um abrigo melhor para a Santinha, né? Que nem ela diz, fazem mais ou menos 10 anos. Ela conseguiu essa graça e ela me cobrava porque eu estava próximo aos 80 anos, ficando velhinha, e Vanor, eu não posso morrer sem concretizar esse meu pedido. Eu tenho que pagar a minha promessa, né? Que era construir esse marco da fé, que é o nosso capitelzinho. Minha mãe tinha muita fé em Santa Bárbara, que era protetora das intempéries. Eu estou fazendo agora a poda da pareira. No inverno ela perde as folhas, né? Ela descansa. E no verão ela brota e começa a trabalhar. Esses ainda antigamente dos avô, bisavô. A tradição deles era uva, já vieram da Itália já com as plantas de uva para produzir aqui.
essas coisas vêm de tradição, acho. A fé que a gente tem desde criança, que passaram pra gente, né, de acreditar, parece que a gente fica mais seguro, tem mais segurança. E eu peço, às vezes quando eu passo lá, quando eu saio, eu já digo, ó, Santa Bárbara, cuida da minha casa. E eu vou tranquila. E se tu acredita e tem fé, as coisas acontecem. Sem acreditar não resolve nada. Se milagres tu procuras, pede-se logo a Santo Antônio. Foge deles as desventuras, erros, males e o demônio. Toma manso e iroso mar, da prisão quebra os correntes. Bens perdidos faz achar e cair fora. Em 1991, uma noite de temporal, caiu um raio, veio pela rede elétrica, estragou em cima, desceu por detrás, e essa imagem do santo foi para aqui no meio da estrada. E um detalhe importante é que Santo Antônio fica todo em pedaços, mas o menino Jesus que tem ele em cima da Bíblia, fica só o dedinho quebrado. Que é um detalhe que a gente se acha que Deus é dono do mundo, né? Que se comove com isso, né? E daí nisso eles botaram Santa Bárbara dentro, que era a protetora dos temporais. Santa Bárbara. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita dolcezza, speranza nostra, salve a te ricordiamo, esuli figli di Eva. A te speriamo, gementi piangenti, questa valle di lacrime. Vieni, curi, vieni. Lei è un bel capitello, vero? Maria Ausiliatrice. Misericordiosi, mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto il ventre tuo, clemente e pia, dolce Vergine Maria. E sta qua da 15-18. La Madonna, se riesco a spaccare, il braccietto del Gesù bambino, quei bombi, e sicché già era qua prima, messo che a casa, ma già era da solo, ma poi hai a fabbricare, io ho trasportato. Ma che là sta qua del 15-18, quanti soldati che sono andati a pregare su Parella. Mio suocero, mio papà ha fatto la guerra qua, però le case gli erano andate tutte, ma no il capitello. E a spostare, però qui che a spostare non si pista bene. Ma dopo che chi ha spostato il capitello si è morto un calprete. Se ricordi il Don Melchiorre, vi tu se ridevo, si è morto un calprete. Dopo il sindaco, era il figlio ma mi tiro soprattutto come una stria. Il nome Maria, come a Madonna. Siamo del Brasile ora, Valtteri. Ciao, ciao a tutti. Buon viaggio. Che la Madonna vi aiuta. Le Madonne se no, qui che vestono. Buon casa. Salve Maria. Ce ne sono, guarda, il più antico capitello di Sant'Antonio a Padova è del 1200, quindi molto molto tempo. Eccoci qua. Ecco Dario. Una volta questa era una delle frazioni più popolose del paese e adesso un po' alla volta l'economia è cambiata, tutto è cambiato, la popolazione è sempre più anziana, il paese si sta sfasciando dall'interno. Sfasciando. Ecco, questa è una borgata da dove sono partiti, per esempio, la famiglia Battistel, vedi? Questa è una casa vecchia da dove sono partiti questa famiglia Battistel. Ma non me ne pippa noce qua. Basta? Morti tutti? Morti tutti, eh? E se ora stai sul che vu, qua su sta casa allora. Guarda che dico. E basta. Basta. Pensati. E dove fa un po' di tristezza sta su una casa così, son che... Beh, ormai sono abituata. Sono abituata ormai. Madonna, che tristezza che mi fa venire a fastro ogni volta, perché
Vedi? Quelli si chiamano i solivi di Fastro e anche da lì sono partite tantissime famiglie per il Brasile. Ah, qua viene un capitello. Porca miseria. Vendesi. Le trovate sulla vostra radio pilota, che è radioitalia.it, sul sito della vostra radio pilota. Dunque, questi 3 ragazzi... I colori alla mano, pare che sia sempre la stessa mano che ha fatto hanno i scelto di capitelletti. rivisitare alcuni pezzi del passato. Dunque, Ma me lo ricordo io quando ero giovane, era un punto importante di passaggio per andare verso Trento e qui c'era sempre musica, cioè, adesso è tutto abbandonato. È veramente una tristezza, perché è il destino di quasi tutti i paesi di montagna. La gente scappa via e non ha più senso rimanere, ecco. Se per miracoli morerò calamidade, ma l'ebro fugge, egro surgo un sangue, Veio aquela notícia que na América tinha terra à vontade, então ele disse, olha, se os outros vão para a América, nós vamos também. E se mandaram para cá, não é? Alô, 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 teste, 1, 2, 3, alô. Nesta missa, nesse capitel, quando os nossos primeiros imigrantes italianos, jamais de 130 vieram para cá, eles vieram para cá e trouxeram a fé em Deus e nos seus santos, o amor ao trabalho e Viva Santo Antônio! Aqui do pouco a gente vai ter uma janta assim especial que a gente trabalhou para hoje de noite, né? Nós temos sopa de anulina, temos churrasco, temos galeto, umas 500 pessoas. Dimmi che sentai seria. Buoni da manhã. Tudo bom, sì. A te più vecchio che te sempre più forte. Sempre più giovane. Vou falar italiano ou português? Se eu falo português tá tudo errado, compadre. Então vou falar italiano. Una volta il capitano ero onde ti che te sei qua. Ero qua così. Qua così tagliamo. La costa per Verdolo. Ti tengo a chave? No, no, ma da... Ah, là per aprire? Sì. Ma se no non è facile. Sta bonito Santo Antonio ainda, Sì, sì, sta ainda. Vedete il segno del Padova, io la portai i nostri vecchi. Bravo compadre. È il vile sangue degli italiani, diciamo. E dopo quel bianco che piaceva a mia tante diceva là che ce l'aveva i piedi. Sì, il branco c'era il negro non stava che preso. Perché il branco non vale. Ah, sì, sabe, fazer o quê, pobrezinho? Todo mundo gostava do